paz do Senhor, igreja. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Oh, glórias, aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler 8 versículos, do 1 ao 8. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele a quem nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Para finalizar, o 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória, a igreja pode sentar. Glórias a Deus. Aleluia. Graças me dão a paz. Amada igreja de Jesus, nosso Senhor, este é o tema a qual Deus e o seu Espírito me afligiram ao coração. Jesus, o Senhor da igreja. Jesus, o Senhor da igreja. Eu vou repetir. Jesus, o Senhor da igreja. Amém? Este é o tema que vamos decorrer na nossa leitura hoje. Glória a Deus. Fiz a leitura de 8 versos, 8 versículos, e peço que a igreja continue sentada e com as Bíblias ou seus aplicativos abertos, porque vou decorrer com os irmãos e as irmãs 3 capítulos, o 1, o 2 e o 3. Nós vamos adentrar na igreja primitiva, a qual o Espírito de Deus usou o nosso pastor Edmilson para confirmar e ratificar a vontade de Deus nessa mensagem. Essas 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Oriente Médio, da Ásia Menor, representam para nós, veja bem, as igrejas do Apocalipse representam para nós, nos dias de hoje, os tipos de igreja que Cristo já sabia que ia haver. Glória a Deus. Todos os tipos de igreja que aqui temos, as 7, refletem todos os tipos de igreja que temos hoje. As boas e as ruins, as bíblicas e as que contêm heresias. Todas estão aqui nessas 7 igrejas. E Cristo, quando a gente começa a ler esse Apocalipse, o próprio título já diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do anjo, notificou a João, seu servo, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Cristo, quanto a tudo o que viu. E ele confirma dizendo, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e as guardam,
mensagem, eu já tenho trabalhado nela há algum tempo em outras localizações quando eu venho sendo convidado. E Deus tem clamado a mim para falar dessa mensagem, dessa abordagem, pelo seguinte motivo. A nossa igreja hoje, quando eu digo nossa igreja, não estou falando a Brasa Viva, eu estou falando a igreja como um todo, todas as denominações, a igreja mundial, a igreja universal, a igreja Cristo, não a igreja nós Brasa Viva, estou falando de toda a igreja. A igreja universal, que tem Cristo como cabeça, é uma igreja que está perdida, é uma igreja que está sofrida e é uma igreja que está perturbada por culpa sua mesmo. E a gente adentra aqui nessas 7 passagens acerca das cartas e vai entender e perceber o porquê disso. Primeiramente, eu quero trazer aqui um cenário histórico. Nós estamos diante de João, onde ele na ilha de Patmos recebe a revelação do Senhor. Para que ele chegasse até ali, teve um contexto. Como foi que ele chegou até Patmos? Aqui começou com Nero, o imperador Nero. Nero, por volta do ano 54 a.C., ele era considerado louco. E foi o que Nero fez? Subiu até a mais alta torre de Roma e decidiu ele mesmo tocar fogo em Roma. Ele disse, vou construir a Roma melhor. E ele tocou fogo em Roma. Ele próprio destruiu Roma tocando fogo. E o que foi que ele fez com isso? Roma tinha 14 bairros. 4 eram judeus e 14 romanos. Os 4 bairros judeus, o fogo não consumiu. E os 10 bairros romanos foi totalmente consumida pelo fogo. E o que ele fez depois disso? Percebendo que os 4 bairros, onde tinham colônias de judeus, não foram consumidos, ele usou isso como desculpa para perseguir os judeus naquele momento. E o que foi que disse? A história bíblica diz o seguinte: Nero deu a ordem de iluminar a cidade com os corpos dos judeus. Veja bem, ele iluminou a cidade com os corpos dos judeus. Como foi que ele fez isso? A cada 50 metros, uma cruz foi erguida como poste. E cada judeu foi amarrado a essa cruz. Foi tomado banho de Cristo e tocado fogo vivo. A cidade de Roma inteira. Não morreram no fogo, vai morrer agora na cruz. Ele deu a seguinte ordem: uma cruz para cada judeu. A cada 50 metros, uma cruz de madeira. Diz os historiadores bíblicos que faltou madeira em Roma. E o que foi que ele fez? Os soldados de Roma receberam a ordem: pegar o judeu, amarrar, levantar o poste em forma de cruz, banhar de Cristo e tocar fogo. Ele estava determinado a acabar. E assim ele fez. Morreu milhares de judeus. Milhares. Esta época foi a época de Paulo, a época de Pedro, a época de João, a época de Lucas. Só que neste momento, todos os apóstolos já estavam mortos. Só restava João. Este era o cenário de João. Todos os apóstolos já estavam mortos. Já tinham sido assassinados. Não havia mais apóstolo na terra. Foi esse momento de Nero. E o que acontece? Há uma revolta. 4 anos após, em 58. E essa revolta é por conta de que uma sinagoga que não havia sido enfrentada, ela naqueles 4 anos após, ela foi atormentada pelos romanos. A sinagoga se revolta e Nero não consegue controlar essa revolta dos judeus que ainda não tinham sido mortos. Alguns tinham ficado vivos ainda, apesar do terror que ele fez. Com essa revolta ele perdeu o controle. O Senado de Roma tirou ele do governo. Porque ele perdeu o controle. Quando ele perdeu o governo, ele não suportou ter sido arrancado do governo pelo Senado de Roma e se matou. Tirou a própria vida. Só que antes ele matou a esposa e os filhos. Esse era Nero. E após ter feito isso, o imperador de Roma, central, César, o grande César, ele envia um capitão, Tito, general. E Tito adentra a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, toma conta de tudo, e ali Jerusalém vira governo
de Roma finalmente, que ainda não era. E com tudo destruído, Tito fica lá governando a cidade por uns anos, até que Roma envia um outro imperador. E quem é esse outro imperador? Domiciano. Domiciano foi pior que Nero. Ele conseguiu ser pior do que Nero. Eu estou trazendo esse contexto histórico para que a igreja entenda o que a gente vai falar das 7 igrejas. Domiciano foi o primeiro imperador que implantou o culto imperial. O que é isso? Ele se declarou Deus. Não existia Deus, era ele o Deus. E o que ele fez? Ele deu a ordem de construir um templo nas províncias de Roma, para cultuar a ele. E aí a gente vai entender quais foram as igrejas de Deus que fizeram isso. E por que fizeram isso, como isso aconteceu. E foi nesse contexto que Domiciano, sabendo que os apóstolos já estão mortos, só restava João, ele não querendo confusão de conflito, ele, em vez de matar, ele exila João. Ele envia João numa embarcação que há um naufrágio, e neste naufrágio João consegue chegar a Patmos, ele e outros. E entendemos agora que quando o homem fecha as portas, Deus se revela. Glória a Deus. Foi assim que chegou a revelação do Apocalipse a João na ilha de Patmos. Esse texto que lemos agora, 8 versículos, para que isso acontecesse, passou tudo isso. Para que isso acontecesse, aconteceu tudo isso aqui que eu estou falando, que não é historinha, aconteceu. Nero tocou fogo em Roma, 10 bairros romanos foram destruídos e 4 judeus não foram destruídos. Ele mandou levantar madeira em cruz, amarrar judeus, dar banho de picha e tocar fogo na cidade inteira. A cada 50 metros tinha uma cruz com um judeu amarrado pegando fogo. Esse foi o cenário a qual Domiciano assumiu. Criou-se o culto imperial, porque o Deus era o imperador. E nesse cenário ele resolve calar a boca de João. Em vez de matá-lo, ele exila. E é nesse cenário que João não tem mais o que falar, não tem mais os apóstolos, não tem mais os judeus, não tem mais o que fazer na terra. Está sozinho, jogado numa ilha, quer morrer. É nesse cenário que Cristo abre os céus e aparece para ele. E detalhe, a visão que Cristo aparece para João não é o Cristo que morreu na cruz. Não é o Cristo com os cabelos ensanguentados, é o Cristo com a sua cabeleira branca. Alva iluminada. Não é o Cristo com os olhos arregalados de sangue, não. É como tochas de fogo, aquele que tudo vê. Não é o Cristo que estava com as suas mãos amarradas, não. É o Cristo que na sua mão direita tinha 7 estrelas. Ou seja, os 7 anjos da asa estavam na mão dele, no futuro dele. E também não era o Cristo que tinha os pregos presos nos seus pés, não. Seus pés eram como bronze, limpo e polido, firmes. Ou seja, ele não estava vendo o Cristo que morreu, ele estava vendo o Cristo glorioso. E ele diz, não tema, João. Eu sou aquele que tu viu morrer, mas estou vivo. Eu sou aquele que era, que é e continuarei a ser. E aqui eu estendo a mão direita sobre ti e digo, não temas. Quando o homem fecha as portas da terra, Deus abre as portas do céu. Não havia mais nada o que João fazer. Não havia mais nada. Roma tinha destruído tudo. Não havia mais o que fazer. E quando o homem fecha as portas para toda a igreja, Cristo aparece em glória para João. E quando ele ouve essa voz, ele olha para trás para saber quem fala com ele. E quando ele vê o rosto brilhante, os olhos em fogo, a língua como espada de 2 gumes, os pés como bronze, ele não suportando o peso daquela glória magnífica, ele se joga em terra como morto. Respeitando o Cristo glorioso que ele agora vê e diz, meu Deus, eu te vi morrer. E Cristo agora aparece glorioso e vivo para ele ver. Ou seja, ele foi arrebatado em espírito para ver o corpo glorioso de Cristo. Visão magnífica, é surreal. Tem uma palavra que João repete várias vezes que é como tal, como tal, como
tal. Ou semelhante como? Porque não tem como explicar. É semelhante igual a alguma coisa, mas não tem como definir exatamente o que é. Ele tenta definir dizendo é como, é parecido, é como se fosse. Não tem como definir. Glória a Deus, aleluia. Como por exemplo ele diz aqui no verso 9, a visão de Jesus glorificado, ele testemunha, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ou seja, naquela época, o dia do Senhor já era o domingo. O domingo já era separado para culto de adoração a Deus. Domingo já era o dia que os judeus se encontravam na sinagoga. O domingo já estava estipulado como o dia do Senhor, não era mais o sábado, era o domingo aqui. Então já tinha essa regra que a gente recebe hoje. Quando as igrejas foram fundadas, elas estipularam o domingo para o dia do Senhor, e assim a gente tem até o dia de hoje. Domingo é o dia da família. E ele continua dizendo, o que vês, é Cristo dizendo a João, que escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele diz o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as igrejas que tipificam todas as igrejas que existem hoje. Todas as igrejas que existem hoje estão nessa lista. As bíblicas, as que praticam heresias, as corretas, as que obedecem, as que não obedecem, as que têm bons profetas, as que têm falsos mestres, todas elas estão aqui nessa lista. Cristo resumiu todas as igrejas do mundo em 7 nomes. Assim como ele resumiu em 10 mandamentos todas as quase 700 leis de Moisés. Eram 613 leis, correto? Não lembro exatamente, mais de 600 leis de Moisés. Cristo resumiu em 10 mandamentos. E aqui ele faz igual. Ele resume em 7 igrejas, 7 nomes, 7 tipos de todas as formas de igreja que nós temos no dia de hoje. E ele continua dizendo, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio deles, no meio dos candeeiros, um semelhante, veja, semelhante, ele não tem como dizer, é semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Aqui ele está vendo Cristo. Agora repara que ele olha para trás e ele vê 7 candeeiros. Os candeeiros são as 7 igrejas. E o homem que ele vê como filho do homem caminhando no meio é Cristo. E nesta noite declare, Cristo está caminhando no meio da nossa igreja. Porque é esta visão que Cristo passou para ele. Eu caminho no meio da minha igreja. Pode ter 1 ou 2, não interessa. Eu estou presente no meio da minha igreja. Basta que se abra o culto, eu estou presente, caminhando no meio da igreja. Ele não está apenas presente, ele está presente e caminhando. Ele não se mostra apenas, ele se mostra e caminha entre nós. Ele chega junto de cada um de nós. Ele ouve o coração de cada um de nós. Ele entende a mente de cada um de nós. Ele escuta o choro de cada um que aqui está. Ele olha para trás e vê 7 candeeiros, são as 7 igrejas. E no meio delas, caminhando, ou seja, presente e andando. É tipo inspecionando, cuidando, zelando. Estou no meio da minha igreja. Foi nesse momento de caos que Cristo passou essa visão para ele. E ele vê a sua cabeça e cabelos são brancos, ele é puro. Os seus olhos como chama de fogo, ele vê tudo. Seus pés semelhante como bronze polido. Ou seja, a palavra semelhante a gente vai ver muito. Semelhante, 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 porque não tem uma palavra no nosso idioma que defina o que ele vive. O máximo que ele consegue é semelhante. Só para dar uma ideia. Como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Ou seja, não foi aquela voz tremida e embargada quando Cristo manda para o
ele diz, Pai, entrega o meu espírito. Não. Agora era a voz forte, a voz de poder, a voz de unção, a voz de glória, a voz de autoridade. E que nesta voz tinha uma língua como espada de 2 gumes. E essa espada de 2 gumes, que era a sua língua, representa a autoridade e o direito que Deus deu a Cristo de julgar nós. Por isso que é de 2 gumes. Representa o direito que ele recebeu do Pai, no alto trono, a julgar a igreja e aquele que não é igreja. Só ele tem esse direito e só ele tem esse poder e essa autoridade. E ele mostrou tudo ali. Então, a visão e o cenário, ele caminha nas igrejas. E a visão da carta começa com a revelação de quem é Jesus. Este é Jesus. Esse é o nosso Cristo verdadeiro. E o propósito dele foi de mostrar à igreja que ele é a solução. Ele, em glória, é a solução. Esse foi o propósito de Cristo quando apareceu para João. Eu sou a solução. Eu sou aquele que vivi, morri e aqui estou novamente. E vim para o dia de ser. Como a gente vê no livro de Mateus 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como a gente vê, por exemplo, no livro de Êxodo, na lei de Moisés, quando Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, ele diz, faça o menorá. Menorá é candelabro. Candelabro é a igreja. Eu quero o candelabro dentro do templo, para eu habitar no templo junto do meu candelabro. Quem é o candelabro? Ele viu 7 candelabros, as 7 igrejas. Ou seja, o menorá, o candelabro de Moisés já era Cristo, já era Jesus, já era a igreja. E Jesus é a luz real desse candelabro. Ele que caminha no santuário, ele que proporciona a luz, ele é o caminho, a vida e a verdade. Ele é a luz do mundo, ele, só ele. Então, nesse momento, juntamente comigo, erga as mãos e diga, eu quero te dizer, Pai, o Rei da Glória está presente e caminha entre nós. Glória a Deus. Percebemos aqui também o seguinte, há coisas que só Jesus vê, há coisas que só Jesus sabe, há coisas que só Jesus fala, há coisas que só Jesus faz e há coisas que só Jesus dá. Como também há coisas que só Jesus tem. Ou seja, nessa visão foi tudo isso que ele mostrou a João. Só ele vê, só ele faz, só ele tem, só ele dá. Só ele, mais ninguém. Ele é soberano. Ele é o Senhor de todas as igrejas. Por isso eu tomei o cuidado de dizer que eu estou dizendo igreja não é a nossa brasa viva. Eu estou dizendo igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos dentro, claro. Algumas coisas a gente vai receber para nós e outras a gente sabe que não é para nós, é para outra igreja. De uma forma geral, a mensagem é para o corpo de Cristo. Amém? Até porque a palavra não é para ferir e não é pessoal, é para edificação e construção e renovação e fortalecimento, para purificação. E é esse o foco, é esse o objetivo. Eu quero aqui seguir o seguinte, a gente vai seguir nas igrejas. Só Jesus vê as igrejas de Éfeso e Esmirna. O olhar de fogo, ele vê além da aparência. Em Éfeso, ele vê o abandono do primeiro amor. Em Esmirna, ele vê a tribulação e a pobreza real. Capítulo 2. Glórias a Deus, aleluia. Éfeso e Esmirna, capítulo 2, a partir do 1º. O anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, são os pastores. E ele guarda uma posição nobre, uma posição real, a sua mão direita. Ele escolhe, ele separa, ele unge, ele capacita e ele zela por aqueles que ele colocou para tomar conta da nossa igreja. Estão numa posição nobre na mão direita de Cristo. E ele, com esses homens nobres em sua mão direita, cuidando deles, caminha dentro da igreja. Ou seja, ele tem o controle de tudo, do altar e da nave. De uma ponta a outra, o controle está nas mãos dele. E aqui a gente vê o seguinte: todas essas cartas, elas têm 3 coisas.
as critica, as adverte e promete algo. Existe uma promessa para cada igreja. Glória a Deus, aleluia. Neste caso aqui, só Jesus vê Éfeso e Esmirna. A partir do 2, conheço as tuas obras. Se acostume com essa expressão. Todas as igrejas, das 7, 5 ele diz isso. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Percebe que aqui ele elogia. Na verdade ele diz, eu conheço as obras, eu te elogio. E no 4 ele diz, porém tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Perceba que ele elogia, mas mesmo uma igreja tão elogiada, ele diz, porém tenho contra ti. Uma advertência. Abandonaste o primeiro amor. O que é isso? A falta desse primeiro amor. Você luta, você guerreia, você cansa. Você cansa. Eu oro tanto, eu jejuo tanto, meu marido não muda, meu filho não toma jeito. Você cansa. Aí chega uma hora que você diz assim, a salvação é individual, o problema é teu. Cadê o amor pela alma? É isso que ele está dizendo. És uma bela igreja, porém tenho contra ti. Volta ao primeiro amor que tu perdeu. Glória a Deus. A guerra é tanta que tu simplesmente não quer mais amar a alma que precisa de mim. Se eu perdoo, quem é tu para não perdoar? Glória a Deus. Se eu recebo e abraço, quem és tu para dar as costas? Então ele diz aqui, tu perseveras, tu suportaste as provas em meu nome, mas porém tenho contra ti, abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, aonde começaste a errar. Te arrepende e volta à prática da primeira obra. Se não, vem a ti e te moverei do teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, Glória a Deus. Aleluia. lembra de Saul, que Deus tirou o reino e deu a Davi? Ele está dizendo assim, hoje tu estás no meu livro da vida. Hoje tu tens o direito à vida eterna. Hoje tu estás garantido na minha salvação, na minha eternidade. Mas se tu não te arrependeres, é inferno, é lago de fogo. Glória a Deus. Ou tu volta ao primeiro amor, ou o teu caminho é lago de fogo. Não tem conversa com Deus. Não tem meio termo. Glória a Deus. E ele continua dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, ou seja, aquele que se arrepender, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Percebe quando ele diz, tirarei, e aquele diz, não tirarei, dar-lhe-ei. Se voltar ao primeiro amor, tirarei. Se não voltares, aleluia, eu dar-lhe-ei. E ele continua, em Esmirna, a segunda carta, no versículo 8. Ao anjo da igreja, o anjo da igreja é o pastor, viu, gente? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aquela frase que é padrão para todas elas. Conheço as tuas tribulações, as tuas obras. glória a Deus. E aqui ele diz, a tua pobreza, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo, antes, sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação, e 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Percebamos aqui o seguinte, ele não diz conheço tuas obras, ele diz conheço tua tribulação. O que ele quer dizer com isso? Esmirna era a igreja mais pobre de todas. Era a mais pobre. A que mais passava fome, a que mais precisava de necessidades. Era a que mais precisava ser acolhida. Era Esmirna. Era a mais
pobre. Era que não tinha nada. Era pela fé. Mas aqui ele diz, conheço tuas tribulações, que és pobre, mas tu és rico. Porque na tua tribulação, na tua pobreza, na tua fome, na tua fé, tu permaneceste fiel. Tu não murmurasse, tu não abrisse mão do Evangelho, tu não esquecesse de mim. Percebe que cada igreja conta um tipo de igreja que a gente tem hoje? E ele continua dizendo, não temas. Tu vai continuar tendo problema, vê? Não temas as coisas que tens que sofrer. Vai ter sofrimento. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem expostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, para que eu possa dar-te a coroa da vida. Ou seja, continua. Não desiste. Continua. Não desiste. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, tu vai morrer, tu vai ter doença, tu vai passar fome, tu está em necessidade. Eu conheço tuas tribulações, tu não tem nada. Mas não tendo nada, tu não negasse a mim. E por conta disso, tu não terás a segunda morte, tu vai estar vivo eternamente do meu lado. E fazendo conexão com o Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4, versículo 10, ele diz o seguinte: os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra, ou seja, Jesus tem esses 7 olhos, ele percorre toda a terra, ele caminha no meio da igreja, ele tem o controle e a visão de tudo, ele sabe tudo o que acontece aqui, ele sabe o que cada um vive, ele sabe a realidade de cada um. E na carta aos Hebreus, Paulo diz: nada está oculto aos seus olhos, nenhuma criatura é invisível diante dele. Então repita comigo: Senhor, que o teu olhar de fogo purifique a minha intenção e o meu altar. Que seja hoje feito esse altar purificado pelos olhos de chama de Cristo. E ele segue aqui: só Jesus sabe. A gente acabou de ver que só Jesus vê. E a gente agora vai entender que só Cristo sabe. As 2 igrejas, Pérgamo e Tiatira, que são a terceira e a quarta carta. Em Pérgamo, ele apresenta um conhecimento profundo, quando Jesus diz: eu sei onde habitas. Ele conhece a pressão externa e a corrupção interna. Veja, ele conhece a pressão externa, ou seja, o inimigo, e conhece a corrupção interna, ou seja, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsas doutrinas. E a gente vai entender isso agora. Na carta de Pérgamo, versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, aquele que tem o direito e o poder de julgar. Não apenas julgar e dar a sentença. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu vou explicar esse versículo 13. Quando ele diz: conheço o lugar que habitas, lembra de Demociano, o imperador que eu disse que criou o culto imperial. É este cara aqui. Conheço o lugar que habitas. Ele conseguiu fazer com que Pérgamo, que era a segunda maior cidade, a primeira maior cidade era Éfeso, a segunda maior cidade era Pérgamo. Éfeso era a capital da Ásia Menor. E havia uma briga interna entre Éfeso e a igreja de Pérgamo. Havia uma briga entre essas 2 igrejas. E por conta dessa briga, Pérgamo, para querer ter respaldo diante do governo de Roma, decidiu abrir espaço para o imperador Domiciano, lembrei o nome, a construir o templo imperial que ele queria. Ou seja, dentro de Éfeso e Pérgamo foi construído o primeiro templo de adoração ao culto do imperador. Então ele está dizendo aqui: eu sei onde habitas. Eu sei que aonde estás aí é a terra de Satanás. Eu sei que a idolatria
ao homem superou a adoração à minha pessoa. Glória a Deus. Mas mesmo assim tu estás firme. Aleluia. Mesmo assim tu não me negaste. Isso que ele está dizendo reflete a situação que eu conversei antes. O imperador Domiciano, que assumiu no lugar de Nero, era pior do que Nero, e ele implantou o culto imperial. Em todas as igrejas ele mandou construir um templo de adoração a ele, que ele era o Deus. O Deus era ele. Não existia Deus pagão e nem Deus judeu. O Deus era ele. Ele era o único Deus. Não existia Deus pagão ou Deus judeu. Era ele o Deus. E junto com ele, ele implantou um demônio, que era o demônio da cura. E esse demônio ele tem até hoje, a gente vê até hoje esse demônio. E ele seria lançado pela serpente no meio da área médica. A área médica, que é a área de saúde, ela usa a serpente, que é o demônio daqui, transfigurado como serpente. É de Pérgamo que a área da saúde pegou a serpente para usar como símbolo da saúde. É daqui. Por isso que Cristo está dizendo, eu sei de onde estás. Eu sei que aí habita Satanás. Ele sabe a origem de tudo. Só Jesus sabe. É o segundo ponto que eu estou abordando. E ele diz o seguinte, conheço tuas obras. A minha mente passou. Pérgamo. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Esse trono é o templo. E que conservas o meu nome e não negaste minha fé. Ainda no dia de Antipas. Antipas era um bispo. Era o bispo que naquela época governava a igreja em Pérgamo. Agora, esse bispo, ele sofreu o seguinte. Domiciano mandou construir um touro de bronze. Em praça pública ele mandou colocar o bispo dentro desse touro de bronze. Embaixo desse touro ele fez uma fogueira. Esse bispo morreu assado dentro do touro. Foi essa igreja que sofreu para a gente estar aqui hoje. Foi gente feito esse bispo que sofreu para a gente estar aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Cristo clamou muito no meu coração para trazer essa mensagem para que a igreja dê valor. Dê valor que a gente tem hoje. Porque esse bispo, que era o pastor em Pérgamo, foi isso que ele sofreu. Por não aceitar ir ao templo do imperador, cultuar o imperador, como imperador Deus, o que é que o imperador fez? Construiu um touro de bronze, colocou ele dentro, amarrado, mandou fazer uma fogueira embaixo, e ele morreu queimado, assado dentro do touro de bronze. E por conta desses homens a gente está aqui até hoje. Glória a Deus, aleluia. E Cristo diz, eu conheço o lugar que tu estás. Eu tenho todavia, apesar de toda essa fé, vê só, o 14, todavia tenho contra ti algumas coisas. Uma igreja tão forte dessa ainda tem erro. E ele diz algumas coisas, ele diz duas coisas. Pois que tens aí, ou seja, dentro da igreja, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, que o nosso pastor acabou de falar, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem prostituição. Como também tu tens aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, a igreja forte dessa ainda tem pessoas dentro da igreja que trazem para dentro da igreja heresias. Estão profanando o templo de Deus. Uma igreja forte feito essa ainda tem heresia. E quais são as heresias? Ele diz aqui, doutrina de Balaão. O que é uma doutrina de Balaão? Nosso pastor bem falou aqui na saudação. Balaão ele usava de misticismo para confundir a cabeça dos servos, achando que aquilo era Deus. Quando na verdade o objetivo era material, era dinheiro. Ou seja, ele vendia a profecia. Quer uma bênção? Eu faço a bênção, eu oro pela bênção. Mas é dinheiro. É aquela história. Vou garantir o meu. Aí ele vendia a profecia. Ele vendia a bênção. Ele vendia a palavra. Então ele fazia o quê? Ele criava rituais gnósticos, rituais místicos, rituais espíritas, misturando com comidas, com símbolos, com objetos,
fazia todo o cenário para o pessoal se impressionar com aquilo tudo. E ali ele trocava, confundia tudo. O que era Deus, ele deixava de ser Deus, tudo por dinheiro. Aleluia. E tinha dentro aqueles que sustentavam isso. Tem aí os que sustentam, os que bancam. Naquela época, a igreja dessa já tinha, imagina hoje. Oh, glória. Aleluia. E aqui ele diz o seguinte: também tem a doutrina dos nicolaítas. O que são os nicolaítas? Os nicolaítas são dominadores do povo, governantes, prefeitos, governos, príncipes, os chefes de família, os chefes de cidades. O que é que eles faziam? Eles ensinavam o povo a não adorar Deus. Eles desviavam a atenção do povo para o que Balaão queria fazer, e em troca disso, eles também conseguiam colocar o povo dentro das festas humanas, das festas carnais. Vou dar um exemplo de hoje. Quem aqui tem filho pequeno nas escolas, ou neto pequeno na escola? A gente está em época de carnaval. Ao que é que a criança chega da escola? Um papelzinho da professora dizendo: tia, hoje é festa de carnaval, não tem aula, tem que ir fantasiado. Aí tem crente que compra roupinha do Batman, roupinha do Super-Homem, roupinha da Mulher Maravilha, e bota no filho e leva para a festa do cão. Não é nada, é só uma criança. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que ele está dizendo aqui? Oh, aleluia. É só um exemplo do que acontece hoje e a gente permite. Achando que não é nada. Ou seja, dentro da igreja existem aqueles que sustentam, que incentivam, que participam, que ainda gastam dinheiro com isso. E ele continua dizendo: porquanto, arrepende-te, e se não, aqui venho sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, quem tem a autoridade de dar a sentença e de dar a ordem da sentença é Cristo. Quando chegar no dia dele, é inferno. Então, quer ir para o inferno não? Leva teu filho para a festa de carnaval não. Porque senão vai tu, vai teu filho, vai teu neto, vai quem estiver junto. Está dito aqui. Ah, é só criança. Ainda vai comprar roupinha de Batman, de Homem-Aranha, acha lindo roupinha de Hulk. A festa é do cão. Carnaval não é festa de Deus não. Ah, mas é criança. Não... O que é que ele está dizendo aqui? Arrepende-te, senão venho contra ti sem demora, e usarei a espada da minha boca contra ti. Ou seja, é inferno. Quer ir para o inferno não? Leva não, deixa em casa. Coloca um DVD cristão que ele assistir, que é melhor, vai para a igreja. Glória a Deus. Isso aqui é perno. Tem também Tiatira, que é a quarta. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. Ele começa a se revelar. Que tem olhos como chama de fogo, ou seja, eu vejo tudo. E os pés semelhantes como bronze polido, ou seja, estou firmado no trono. Estou firmado no reino de meu Pai. Glória a Deus. E aqueles que se firmaram nos meus pés no polido de bronze, também estão firmados no trono do meu Pai. Aleluia. E ele volta àquela frase famosa: conheço tuas obras, no 19. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Vê que igreja maravilhosa? Maravilhosa essa igreja. Tenho, porém, contra ti. Meu Deus, ainda tem coisa errada numa igreja dessa. O 20. Tenho, porém, contra ti que toleras esta mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas também seduz aos meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Se declara profetiza, ou seja, um pastor que se declara pastor. Um exemplo. Um profeta que se declara profeta. Eu sou profeta, Deus mandou dizer. Vai nessa que Deus mandou dizer. Ela não apenas ensina, mas inclina, conduz, leva a idolatria e a prostituição e a rituais espíritas, comendo coisas sacrificadas a ídolos. Aí vê o que ele diz
para que se arrependa. Tem tempo. A misericórdia é grande. Ela, todavia, não quer se arrepender de sua prostituição. A palavra prostituição aqui não é propriamente dito carne. É a profanação daquilo que é sagrado. É profanar o que é sagrado. Por exemplo, eu tenho batido muito nessa coisa do gnosticismo e simbolismo. Por exemplo, vou trazer uma experiência aqui. A Casa da Bênção, eu vou dar nome para a igreja entender. A Casa da Bênção, ela tem um culto na quinta-feira, quem quiser ir lá pode ir. Quinta-feira, chamado culto da uva. É colocar uma mesa com uvas, é ungida, e cada um que tem suas enfermidades pega aquela uva ou um carro, seja lá o que for, leva. Tem pessoas que são curadas? Tem, pela fé. Mas o ritual místico, espírita, gnóstico não é santificado. Deus não recebe. O único símbolo que a gente pode botar dentro da igreja é a cruz. Glória a Deus. É só a cruz. E a cruz está ficando aonde? Lá fora. Não é à toa que no 3:20 Deus diz, Jesus diz, estou à porta e bato. Aquele que abriu, entra. Cristo não está dentro das igrejas, Cristo está fora batendo e querendo entrar. As igrejas botando uva, botando água ungida, botando pedras ungidas, botando objetos ungidos. Entendamos isso. É misticismo, é espiritismo, é gnosticismo. Não é santificado, não é sacro, não é santo, não é de Deus. Eu preciso declarar isso. Faz um mês que Deus me falando isso e a igreja está errando. Glória a Deus. Quem é que faz isso? Igreja Universal, Casa da Bênção, Renascer, R.R. Soares. Por que eles fazem isso? Porque eles não são pentecostais, eles são neopentecostais. Eles praticam a teologia da libertação em prol daquilo objeto que foi ungido. A nossa libertação vem de Cristo, não vem do objeto. Aleluia. Eu vou dar um testemunho meu. Quando eu era macumbeiro, eu atendia uma pessoa que tinha AIDS. Eu tratava ela com um copo de água. Eu incorporava um demônio. Minha esposa está aqui para não me fazer mentir. Ela veio várias vezes fazer isso. Passei meses tratando esse jovem. Ele era homossexual, inclusive. Nem sei se está vivo ainda. E mantive ele vivo, forte e saudável. Através de um demônio que eu incorporava, um copo de água, era orado, era rezado, era jogado fumaça de cachimbo. Fazia símbolos no chão, se colocava dentro, se queimava vela. Rituais espíritas, magia, feitiçaria. Não é sacro, não é santo, não é de Deus. Não vem do céu. Não são igrejas bíblicas. E quem continuar vai pagar com Cristo aonde? No inferno. A mensagem está sendo dada. Em nome de Jesus. Aleluia. E ele continua aqui. Essa é a doutrina de Balaão. E as igrejas estão dando sustentação ainda. E aqui ele está falando de Jezabel. Jezabel é só um símbolo, é só um personagem que ele quer exemplificar. Quantas Jezabel não tem na igreja fazendo isso? E a igreja dando sustentação a isso. Não combatendo e permitindo. E ele diz aqui no 22, dê-lhe tempo para que se arrependa. Ela, todavia, não quer arrepender-se. A prostituição aqui é profanação, não é carne. Eis que é a próstata de cama. Bem como em grande tribulação, aos que com ela adulteram. Ou seja, ela profana e aqueles que profanam junto no mesmo barco. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo vossas obras. E todavia vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram essa doutrina, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, você pode estar no templo de Satanás, mas se você não está adorando a Satanás, eu conheço o seu coração. E eu não vou jogar carga em cima de você. Glória a Deus. Eu Aleluia. vou jogar carga em cima de quem está fazendo, não em cima de você. Aleluia. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor,
quem guardar até ao fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. Ou seja, ele vai descer e governar com Cristo durante 1000 anos. E a gente segue. Só Jesus fala, 2 igrejas, Sardes e Filadélfia. A 5ª e a 6ª igreja. Igreja de Sardes, carta à igreja de Sardes, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas que diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, essa frase é famosa. Que tens nome que vives e que está morto. Ser vigilante, consolida o resto e que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras, na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não foram contaminadas, as tuas vestiduras ainda estão brancas junto comigo, pois são dignas. E ao vencedor será assim, vestido com vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes é a pior igreja. Ela não tem nada de elogio. Só tem coisa ruim. E foi bem fácil de entender, nem preciso explicar. E vou seguir para a 6ª. Filadélfia. Aqui a gente vê a autoridade da voz. Ele tem as 7 estrelas e a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. O que ele fala, está falado, está dito. Ele manda na morte, ele manda na vida. Ele tem a chave do inferno, a chave da vida. Tem o controle de tudo. Glória a Deus. E como é que a gente aprende aqui? A palavra de Jesus é o veredicto final. Se ele diz que você vive, você vive. Se ele diz que você morre, você morre. A gente vê isso em Isaías. Tu tens as palavras de vida eterna. Isaías 22:22. Glória a Deus. A chave da casa de Davi sobre o seu nome. Fala Jesus com autoridade real e profetiza Isaías. E aqui a gente vê o seguinte, Filadélfia. Glória, aleluia. Capítulo 3, a partir do 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e tens pouca força. Entretanto, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Filadélfia, assim como Esmina. Esmina era a igreja mais pobre. E Cristo diz: tu és tão pobre, conheço tuas tribulações, mas és rica, porque guardaste. Apesar da tua tribulação, tu permanecesse firme. Ou seja, contra Esmina e contra Filadélfia, não tem crítica. São as únicas 2 igrejas que não tem crítica. Esmina, a mais pobre. Filadélfia, a mais fraca. A menorzinha, a que não tem poder, que não tem autoridade, que ninguém dá nada por ela. Aquela igreja que você olha e diz assim: Deus está aí não. A pequenininha, que ninguém dá nada por ela. A mais pobre, Esmina. A mais fraca, Filadélfia. São as 2 que ele não tem o que reclamar. Ele não critica, ele só elogia. Ele elogia e alerta. Continua. Tenho nada contra ti. Continua. Aleluia. Até agora não tem nada contra ti. Continua. E se mudares, vai ter. E aqui ele diz: diante de ti tem posto uma porta que ninguém pode fechar. Essa porta é a porta do reino. Aleluia. Não é a porta da igreja, é a porta do reino. Se fosse a porta da igreja, a igreja estava cheia, tinha crescido. Mas não era a porta da igreja para entrar pessoas, era a porta do reino. A porta de acesso à vida eterna. A porta que vai chegar à cidade celestial, a nova Jerusalém celestial. Esta é a porta que ele está dizendo, a porta do reino. Eis farei que alguns de vós, da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmo se declaram judeus, ou seja, mesmo
eles ainda tem pessoas assim. A se prostrarem, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar diante dos teus pés a conhecer o que eu te amei. Porque guardasse a minha palavra, perseverança, também guardei a hora da provação. Veja, guardarei a hora da provação. Eles foram tão firmes que eles estão recebendo um galardão que nem tinha direito. Eles não vão ser provados mais. Eles passaram tanta tribulação que Cristo está dizendo, guardarei das vossas tribulações, ou seja, tu não vai ter mais tribulação. E tanto que sofresse e tu não negasse, reconheço que tu não preciso mais te prestar. Não preciso mais te prestar. E ele continua, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Venho sem demora, conserva, é só alerta, conserva, porque tens para que ninguém tome aquilo que é tua coroa. Ao vencedor falo em coluna, no santuário do meu Deus. Essa coluna é o seguinte: no santuário antigo, o sumo sacerdote era feito uma quinta coluna, com o nome dele, que não é imagem dele. Então ele aqui está dizendo, se você permanecer, você vai ganhar a tua coluna aqui no céu. Glória a Deus. Não é só no livro da vida, não. Aleluia. E agora a sétima igreja. Essa sétima é só misericórdia, hoje. Sétima é só misericórdia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Perceba que Cristo foi evoluindo, ele foi se declarando, foi se apresentando. Agora ele diz, eu sou o Amém. Eu sou o único, eu sou o poderoso, eu sou o omnisciente, eu sou o onipotente, eu sou o Cristo, acabou, sou eu. E ele foi se declarando, foi se declarando, foi se declarando, até chegar ao fim. Eu sou o Amém. Quem é eu? O Amém. Eu sou o assim seja. Eu sou o que dou a ordem, que dou a sentença e decreto. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente? Assim porque és morno, nem és quente, nem és frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, tu és um miserável, és pobre, és cego e nu. Aconselho-te, vê a misericórdia, aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, puro, pureza, santidade, para te enriqueceres, vestiduras brancas, que purifica, que santifica, a fim de que não seja manifestada a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, ou seja, para tu enxergar a verdade, para tu reconhecer, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Em sua casa cearei com ele. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Amada igreja, essa igreja aqui é a pior que tem. Eu vou dizer o porquê. Já passei da hora 5 minutos. Eu peço mais 5 aos irmãos. 9 e 10 eu acabo. Laodiceia era uma igreja rica. Era uma igreja que não precisava de nada. Tinha luxo, tinha riqueza, era grande, tinha templos. Era um império. Era poderosa, tinha líderes, tinha políticos, tinha empresários. Era uma igreja rica. Não precisava de nada e de ninguém. Ao ponto de se tornar morna. Ela nem é quente e nem é fria. E o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: você tem tudo, mas não sabes tu que tu não tem nada. Porque a minha presença tu não tem mais. Eu não habito mais aí. Ou seja, aquela história de toda igreja Jesus está. Deus está em todo canto. Tá não, gente. Tá não.
Tu dizes, sou rico, e eu estou dizendo, tu és um miserável, está escrito. Tu és miserável, está escrito aqui. Tu és pobre, tu és miserável, tu estás nu, ou seja, tu não tem a minha pessoa. Tu não tem a minha presença, eu não habito aí. Eu não estou contigo. É a pior igreja. Ela é tão rica, tão poderosa que ela se esqueceu que Deus é mais rico que ela. Lembra a igreja de Corinto, que Paulo escreve a Corinto? Muito parecido, viu, meus pastores? Muito semelhante. E ele diz aqui, assim porque és morno, ou seja, nem é quente nem é frio. Se tu é frio, mas respeita, eu vou lá e coloco minha unção e te aqueço. O filho pródigo, o filho foi embora, desprezou, mas se arrependeu. A dracma perdida, está dentro da igreja, mas está perdida. Perdeu a presença, está fria, está triste. Ser frio, não tem problema, o Espírito trabalha, Deus restaura, mas está ali, ó, fiel. Está frio, só está frio, está ali, fiel. E o outro está quente, quente quer dizer que exagerou, tudo é Deus, tudo é Satanás, tudo é espiritual. Calma, tem tudo. Tem coisa que é tu, tem coisa que é Deus. Tem coisa que é tu, tem coisa que é espiritual, tem coisa que é carne também. Nem tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Satanás, tudo é Satanás. Ou seja, é quente demais. É Pentecoste exagerado, exacerbado, descontrolado. Profecia 24 horas por dia, hora 24 horas por dia. Não vive, só a profecia. É só o Espírito 24 horas. Ou seja, ou é de mais ou é de menos. Ele não está reclamando se é de mais ou de menos, está dizendo que tu nem é quente nem é frio, tu não tem. Tu não tem. Na verdade, tu és um miserável, está escrito aqui. Então te arrepende e te aconselho a comprar de mim. Tu estás comprando de gente errada, compra de mim. Ouro refinado, vestidura branca. Ou seja, compra de mim, que lembra que eu existo, que sou eu que te dou. Eu te aconselho, compra de mim. Esquece Balaão, esquece os Nicolaitas, esquece gnosticismo, esquece a água ungida, esquece a uva ungida, que lembra de mim. E ele termina dizendo, no 19 em diante, eu repreendo e disciplino a quantos amam. Ser, pois, zeloso e te arrepende. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Caso aconteça, ele diz no 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai. Amém? Deus abençoe a igreja. Que seja uma palavra não para machucar, mas para curar. Eu costumo dizer o seguinte, gente, vai doer, mas vai curar.